A extrema impiedade dos últimos dias. Episódio 16. As características dos orgulhosos. E a base deste episódio está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 2 e 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Orgulhoso é um adjetivo que descreve pessoas que têm uma alta opinião de si mesmas, frequentemente acompanhada de arrogância, vaidade ou presunção. Essas pessoas tendem a se considerar superiores aos outros e podem exibir uma atitude de superioridade em relação aos demais, sendo o centro das atenções. O orgulho muitas vezes se manifesta como uma falta de humildade e uma relutância em reconhecer as próprias falhas ou as limitações. Essas características podem interferir nos relacionamentos na igreja ou interpessoais, provocando a incapacidade de trabalhar em equipe, já que os orgulhosos tendem a buscar validação e reconhecimento constante de sua suposta superioridade. Pessoas orgulhosas também têm uma autoestima excessivamente alta e uma visão soberba de si mesmas. Elas tendem a se considerar superiores aos outros e podem exibir comportamentos de arrogância, vaidade e presunção. Uma pessoa orgulhosa muitas vezes reluta em reconhecer os próprios erros ou as falhas e resiste em aceitar as opiniões ou críticas construtivas. Além disso, o orgulho pode criar barreira para o relacionamento com Deus, com os irmãos em Cristo ou interpessoais, já que os orgulhosos podem ser vistos como insensíveis, arrogantes ou desrespeitosos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, descreve uma qualidade preocupante dos tempos finais sobre a presença dos homens que são descritos como orgulhosos. Esse orgulho não é apenas uma simples vaidade, mas uma arrogância que pode ser prejudicial tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Homens que são orgulhosos nos últimos dias tendem a exibir uma autoconfiança excessiva, desconsiderando os outros. Eles se tornam obstinados quando recusam a reconhecer seus erros e arrepender-se de seus pecados. Esse tipo de orgulho pode causar divisões, conflitos e injustiças, minando a harmonia da igreja e de sua comunidade. Além disso, pode impedir o crescimento espiritual e a comunhão com os irmãos. Portanto, as advertências apresentadas em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, servem como um aviso sobre a importância de desenvolver a humildade, a compaixão e a atenção pelos outros, especialmente em tempos de aflição, desafios ou incertezas. As pessoas orgulhosas dos últimos dias são descritas como tendo várias características específicas. Contudo, nesta mensagem citarei apenas 4 delas para revelar as consequências e os males destrutivos que podem causar na vida dos orgulhosos. Primeira característica: arrogância. Pessoas arrogantes são retratadas como aquelas que exaltam a si mesmas acima de Deus e dos outros. A arrogância é vista como uma manifestação do pecado da soberba, onde o indivíduo se coloca em posição de superioridade e menospreza os demais. As pessoas arrogantes muitas vezes se recusam a considerar sua dependência de Deus e sua necessidade de perdão e salvação. Elas acreditam em sua própria sabedoria e força, em vez de confiar em Deus. Além disso, a arrogância pode levar a atitudes de desprezo pelos outros e a falta de compaixão e empatia. No entanto, a Bíblia ensina que a arrogância leva à queda, enquanto a humildade é honrada por Deus. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios capítulo 15, versículo 33. As Escrituras nos exortam a seguirmos o exemplo de Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Esse grande exemplo deve nos levar ao temor do Senhor, à oração, à humildade e ao reconhecimento da grandeza, da honra e da graça de Deus, em contraste com a futilidade da arrogância. Segunda característica: desobediência. As pessoas desobedientes demonstram uma resistência aos princípios da palavra de Deus, às autoridades espirituais ou às normas condicionais. Essa falta de conformidade pode surgir de várias razões, incluindo rebeldia, falta de compreensão das consequências ou simplesmente acreditar que estão acima das leis ou dos princípios bíblicos. No entanto, as Escrituras declaram que a desobediência pode levar a consequências destrutivas, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade em geral. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 a 23. Terceira característica: irreverência. A irreverência é retratada como uma falta de respeito para com Deus e os princípios de sua palavra. Pessoas irreverentes desconsideram e desafiam abertamente a autoridade e as instruções divinas e frequentemente persistem na desobediência aos princípios espirituais. Esse comportamento pode levar à alienação espiritual, à separação de Deus e à ruína. Em 2 Crônicas, capítulo 26, vemos o pecado da irreverência destruindo o rei Uzias. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. As Escrituras nos exortam sobre os perigos da irreverência e adverte os crentes a honrarem e respeitarem a Deus e a sua palavra. Quarta e última característica: sem santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Pessoas sem santidade são aquelas que vivem em desacordo com os padrões de pureza e retidão estabelecidos por Deus em sua palavra. Elas se entregam a comportamentos pecaminosos e distanciam-se da busca pela santidade e pela comunhão com Deus. A falta de santidade pode se manifestar em atitudes egoístas, injustiças, imoralidades e desobediência aos princípios divinos. A santidade é essencial para a comunhão com Deus e sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus espera de nós um viver santo que envolve a renúncia ao pecado e a buscar um viver justo, reto, íntegro, seguindo a paz com todos. O alerta profético de 2 Timóteo serve como um chamado à reflexão sobre o perigo dessas características extremas de impiedade dos últimos dias e a importância de desenvolver valores como a humildade, gratidão e respeito. Portanto, reconhecer e arrepender-se do orgulho é essencial para o crescimento espiritual e para a construção de relacionamentos saudáveis na igreja ou na coletividade como um todo. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um episódio. Portanto, não deixe de assistir o próximo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Amém.